Então, pessoal, mais uma triste notícia que vinda lá da Nicarágua em relação à perseguição religiosa terrível que está acontecendo lá naquele país, né? Que convém dizer aqui, é sempre bom lembrar, é governado com mão de ferro de forma ditatorial por um amigo do Lula, né? Que é aquele imbecil do Daniel Ortega, aquele criminoso. O que é dele está guardado após a morte dele. Pode ter certeza que a mão de Deus vai descer pesada sobre ele. Não tenha dúvidas disso, né? E ele tem perseguido diversas denominações religiosas, não apenas católicos, evangélicos também, mas principalmente católicos têm sofrido mais com o regime lá socialista, comunista, ditatorial, autocrático, totalitário a essa altura do campeonato lá do Daniel Ortega na Nicarágua. Bispos foram presos, padres foram presos, ordens religiosas foram aí dissolvidas, expulsas do país e os bens desapropriados, coisa que acontecia antigamente lá, o Marquês de Pombal, essas coisas desse tipo aí, né? Freiras foram expulsas também do país. Gráficas católicas foram fechadas, eventos públicos foram proibidos, enfim, uma série de atrocidades foram cometidas, verdadeiros crimes, né, contra a liberdade religiosa, contra o patrimônio, de forma assim, crimes contra a humanidade de forma geral. E o mais novo capítulo dessa trágica história é o sequestro, porque que esse é o nome mesmo aí, do padre Osman José Amador Guilén, que é um padre lá da Nicarágua também, e que ele havia pedido orações por Dom Rolando Álvares, que é o bispo de Matagalpa, que foi condenado a 26 anos de prisão pela ditadura lá do Daniel Ortega por traição à pátria. Olha só que coisa, que ponto nós chegamos. Mas antes de continuar, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, clique no botão Valeu Demais aí embaixo com valores esporádicos. Você me ajuda bastante, né? Então, o que aconteceu aqui? Por que estão tratando como sequestro e não como prisão? A advogada aqui, Marta Patrícia Molina, que ela é autora de um relatório sobre a perseguição do regime do Daniel Ortega e contra a Igreja Católica lá na Nicarágua, ela disse o seguinte, né? Não houve ordem judicial que justificasse a prisão do padre Osman. Seu paradeiro é desconhecido. Recentemente pediu orações por Dom Rolando Álvares e por isso o sequestraram, né? Então, ou seja, não tem ordem judicial, não tem mandato de prisão contra ele, ninguém sabe para onde que ele foi levado, ninguém sabe onde ele está detido, se é que ele está detido, se ele está vivo ou morto, ninguém sabe, né? Então aí, fontes dizem, não é nada oficial, porque essas coisas não correm oficialmente, a essa altura do campeonato não existe transparência alguma lá no governo Daniel Ortega, né? Mas então, fontes ouvidas aí pelo jornal El Confidencial disseram que o sequestro ocorreu quando um grupo de agentes de choque invadiu uma igreja de Estelí, cidade localizada no noroeste da Nicarágua, durante uma reunião entre membros do clero. Então olha só que coisa, a tropa de choque ali entrou numa igreja, num templo católico, para prender um sacerdote católico que ousou pedir orações por um líder que foi injustamente preso. Olha a situação aqui, né? E aí pode ser também que esse caso aí, essa prisão de mais esse padre católico lá na Nicarágua, possa estar relacionado aí ao caso de outros dois padres aí, né? Pastor Eugênio Rodrigues Benavides e Leonardo Guevara Gutierrez, que foram presos em maio aí e que são investigados aí por assuntos administrativos da extinta Caritas Diocesana de Estelí, e o Guilén aí foi o último diretor então dessa Caritas aí. Então o Daniel Ortega está claramente e há muito tempo num movimento de vingança contra a Igreja Católica, não existe outro termo, é vingança, porque a Igreja Católica aí apoiou, né, foi apoiadora dos movimentos aí em 2018, os protestos a favor da democracia contra o regime ditatorial do Daniel Ortega lá. Então, como vingança, ele tem perseguido cada vez mais lideranças religiosas. Olha só, condenou um bispo católico a 26 anos de prisão por traição à pátria. Seja lá o que isso for, o que esse crime representa, né? Uma coisa assim que realmente revolta. E revolta ainda mais saber que o presidente do Brasil atualmente é amigo desse cara, desse canalha, desse bandido, desse criminoso, do Daniel Ortega, fala bem dele aí, não quer reconhecer os crimes que ele comete e tudo mais. Realmente é uma lástima, né? Uma lástima também tantos bispos e padres brasileiros apoiarem o Lula nas eleições, um cara que é amigo de um ditador que persegue a Igreja Católica. Se um dia tivermos uma perseguição desse tipo aqui no Brasil, que não é impossível de acontecer, afinal de contas, a Igreja já foi perseguida e voltará a ser perseguida
com certeza faz parte da história. O sangue dos mártires sempre foi o alimento das novas conversões, não é? Mas se isso vier a acontecer, muitos bispos e padres católicos brasileiros terão culpa nessa história, porque eles ajudaram isso a acontecer, a chegarmos a esse cenário aqui. Então, as perspectivas na Nicarágua para cristãos, para católicos, não são nada animadoras, né? O que o Daniel Ortega está fazendo é basicamente o que todos os líderes totalitários fizeram no passado, né? Ninguém mais quer fazer aí o que o Império Romano fazia, de perseguir cristãos de forma individual. O que eles fazem é sufocar a instituição, a estrutura da igreja. Roubam bens, sequestram bens, né? Fecham rádios, fecham aí emissoras de TV, confiscam contas bancárias e aí começam a prender as lideranças também, os bispos, os padres e tudo mais, para deixar o povo aí, o rebanho, sem os seus pastores. É assim que eles agem, porque é muito mais fácil fazer isso, atingir apenas alguns alvos. Mal sabem eles que as portas do inferno nunca vão prevalecer contra a igreja e que esse tipo de coisa não vai esmorecer a fé do povo. Muito pelo contrário, o tiro sempre sai pela culatra, o povo se torna mais firme, mais feroz na sua defesa da fé, né? Então, isso aqui é uma tristeza, é uma lástima. Sinto muito pelo Dom Rolando Álvares, pelo Padre Osman, por todos os outros sacerdotes, freiras, monges e fiéis também, leigos que estão sofrendo nessa história aí. Mas é aquela questão, né? Nosso Senhor nos advertiu de que neste mundo teremos tribulações e que nós seremos bem-aventurados se formos considerados dignos de sofrer por seu evangelho. Bem-aventurados são todos esses aqui, vítimas do Daniel Ortega, mas esse maldito, o que é dele já está guardado, o nome dele já está escrito no livro da morte. Se ele não se converter, se arrepender dos seus pecados e pagar nesta vida por seus crimes, realmente o futuro destino que o guarda e que o espera pela eternidade não é nada glorioso, não é nada luminoso, muito pelo contrário, são as trevas que o aguardam, né? Quem tem fé e quem acredita, quem é cristão, faça orações pelas pessoas, pelos fiéis lá na Nicarágua, pelas lideranças. Não são só católicos, também tem evangélicos. E em breve outras religiões vão sofrer também nessa história, porque esse é o fim, esse é o final de todos os estados totalitários. Eles sempre terminam aí perseguindo os religiosos, porque eles querem instituir a religião do Estado e o Deus deles é o Daniel Ortega, é o Deus aí do grande líder, do grande timoneiro da nação, né? Então, vamos sim, quem acredita, quem tem fé, fazer orações aí por essas pessoas que estão sofrendo tanto lá na Nicarágua, porque a coisa está feia lá. E não vamos nos enganar, isso é sempre possível de acontecer em qualquer lugar do mundo. Já aconteceu no passado, né? México já teve problemas com isso aí também. Portugal já teve problemas com perseguições religiosas. Nicarágua acontece agora. China também tem problemas nesse sentido. Enfim, isso é uma coisa generalizada. Uma vez ou outra, algum país é, entre aspas, sorteado para sofrer, para penar com isso aí, nas mãos de líderes totalitários, criminosos, bandidos, como o senhor Daniel Ortega, que eu não me canso de dizer, é amiguinho pessoal íntimo do Lula. Mas então, o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.